Jamendo.com. Graça e paz, muito bom dia, igreja amada do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, de Jesus, o nosso Salvador, daquele que reina e vive para sempre. A Ele toda a glória e todo o louvor, somente a Ele, porque Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração, Ele é digno de poder, Ele é digno da nossa submissão. Então Ele é o Rei dos Reis, Ele nos salvou, Ele se fez propriação em nosso lugar, Ele foi pregado na cruz, Ele derramou o seu sangue puro, sem pecado, para nos libertar do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Você crê nisso? Você crê que a sua identidade não é mais terrena, ela é espiritual? Amém? Então a Ele, aplauda o Senhor, aplauda o nosso Deus. É a Ele que recebe louvor, honra, glória, aplausos, adoração, somente a Ele. Amém? Então hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão. É algo rápido para que possamos liberar todos para passar o Dia das Mães com a nossa família, não é? Para mim é dia normal, não é? É dia, todo dia meu filho está comigo, todo dia minha nora está comigo, todo dia meus netos estão comigo, então para mim é dia normal, né? Então tem mãe que só recebe a visita dos seus filhos, né, nessas datas. Então nós vamos acelerar, nós só teremos uma pequena reflexão e estaremos dispensados do culto de domingo. Amém? E a nossa reflexão hoje é: você já sabe, mas fique atento. Você já sabe, mas fique atento. Você sabia que o profeta Isaías foi cerrado ao meio? E que muitas vezes, olha, ele foi cerrado ao meio. Vai, passa aí. Ó, você sabia que o profeta Isaías foi cerrado ao meio? Ele foi cerrado ao meio. E muitas vezes ficamos bicudinhos, ou até mesmo queremos sair da presença de Deus, ou largar a sua obra, porque nós escutamos algumas coisas e ficamos magoados. Deixa eu lhe dizer algo, queridos. Isaías foi cerrado ao meio por pregar o Evangelho. Então nós fazemos caso de tudo, desconfiamos de tudo, olhamos para o irmão e, nossa, ele falou mal de mim, nossa, ele me julgou, só que me julga é Deus. Nossa, Isaías pregava o Evangelho e multidão se levantou contra ele. As pessoas mais importantes da estirpe real, porque Isaías vivia no meio dos ricos, mandaram cerrar Isaías ao meio, porque pregava o Evangelho. Hoje nós não somos cerrados ao meio. E mesmo assim, ficamos bicudinhos por alguma coisa, por coisas banais. Pedro, o apóstolo Pedro também foi crucificado de cabeça para baixo. Olha, quem de nós iríamos para a cruz para ser crucificado de cabeça para baixo? Sabe por que ele fez isso? Ele falou: não vão me crucificar
como o Senhor, não. Porque quem sou eu para ser crucificado como Jesus? Não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E eles não negaram a Cristo, não largaram a obra redentora, não ficaram de pinimazinha de loucuras, porque, nossa, o povo é muito carnal. Eles se detêm com qualquer coisinha, vou sair daquela igreja, não gostei da pregação, mas aquela irmãzinha, nossa, tudo ofende. Isso é cristão. Nunca negaram a Jesus. Estevão foi apedrejado. Sabe por que ele foi apedrejado? Porque ele pregava o Evangelho, porque ele vivia uma vida santa, porque ele negava a Cristo. Enquanto esses homens estavam apedrejando Estevão, ele olhava para o céu e ele viu a glória de Deus e ele falou: Senhor, não impute este pecado a eles, porque eles não sabem o que fazem. Você seria capaz disso? Você ia dizer: desgraçado, miserável, eu quero que ele morra. Não é assim? Quando nós levamos algumas pedradas? Não é assim? Quando nos ofendem? Não é assim que a gente age? Não é assim que a gente fala: vai me pagar. Essas são palavras, mas Deus vai me justificar. Nossa, só se eu não for de Deus, só se eu não tiver um Deus vivo, porque fulano vai pagar, porque não sei o quê. Aonde é que Deus entra na vingança? O que você está esperando? O que nós estamos esperando para sermos transformados? De dentro para fora, porque é fácil você desejar o mal para o teu irmão, ficar com ódio, com raiva, porque te pede emprestado e não devolve, com raiva e com ódio, porque a pastora não falou algo agradável, com raiva e com ódio, porque a irmãzinha fez para você oi e não te deu um abracinho. Aí, mas você acha que Jesus está dentro de você. Aí você, domingo, pega a tua Bíblia, graça e paz. Amados, dessa forma nós não somos cristãos. Ou usamos as redes sociais para mandar recadinho, porque fulaninha tem que ler e saber que eu estou ligada, que ela vai me pagar. Ela vai me pagar. Amados, ou você é de Cristo ou você é de Cristo. Eu não vou dizer nem que você é de Cristo ou não é de Cristo. Você é de Cristo. Você tem que tirar todo esse lixo da nossa carne de dentro de você. Você tem que refletir Jesus. Porque você não pode estar aqui na igreja louvando o Senhor, orando o Senhor e falando: Jesus é rei, me libertou para viver uma nova história. Que nova história? Que nova história? Porque quando você chega dentro da tua casa, a história velha continua. Os parentes, fulano não presta, Beltrano não presta, a irmã não presta, me ofende a conduta daquela irmã. Sabe de uma coisa? Eu não vi, ainda não li, no livro do Apocalipse, quando Jesus chamava a atenção, ele chamava a atenção das 7 igrejas. Ele chamava a atenção de crente. Ele exortava crente. Então não adianta você querer exortar quem não é crente.
Deixa a vida do irmão com Deus. Nós devemos exortar uns aos outros em amor. Agora, quem não é crente, você não tem nada com isso, com a conduta de quem não é crente. Nada. Olha, amados, são princípios tão básicos na vida do cristão, que nós já deveríamos, estar livre desse tipo de coisa. Estevão foi apedrejado e ele viu a glória do Senhor. Na hora que ele estava sendo apedrejado, o céu se abriu e ele viu a glória do Senhor. Ele diz: não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Paulo foi decapitado, olha isso, o maior pregador da graça de Deus, ele foi decapitado. Ele falou: olha, sigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não abriu mão de Jesus, ele não abriu mão da palavra de Jesus. Ele preso, pregou para a casa de Nero. Ele preso, pregou para a guarda toda. Ele pregou para os empregados de Nero. E ele ali ficou preso durante 2 anos. Acha que ele ficou preso durante 2 anos para quê? Para ser frutífero na casa de Nero. Ali ele pregou e soldados se converteram. E os serviçais da casa de Nero se converteram. Ele não negou Jesus. Ele não teve ódio de ninguém. Ele não ficou olhando a roupa da irmãzinha. Ele não ficou olhando do jeito que o irmão anda. Em nome de Jesus, amados, nós precisamos ser revestidos de dentro para fora. Nós precisamos observar Cristo em nós, a esperança da glória. Precisamos alcançar algo maior na vida. Não podemos mais perder tempo com coisinhas que não acrescentam na nossa salvação. E por aí vai. Só lembrando que famílias inteiras eram jogadas no Coliseu para serem devoradas por leões famintos, por não negarem o nome de Jesus. Olha, famílias inteiras eram devoradas por leões famintos. Outras eram colocadas para ser tocha humana. E nós aqui preocupados com coisinhas que não nos levam para o céu, não nos levam a ter, ver a glória do Senhor. Hoje nós não somos jogados mais no fogo, hoje nós não somos mais apedrejados. Deixa eu falar, somos apedrejados com a língua do povo. Nossa, quanto apedrejamento! Junta as pedras, irmão, junta as pedras e constrói o teu castelo, mas não revide, sabe, a palavra de Deus diz, porque nós vivemos um evangelho, esse evangelho contemporâneo, do evangelho da prosperidade, tirou de dentro de nós todo o amor e a paciência e a perseverança, porque nós ficamos gananciosos em ter. E a palavra de Deus diz que nós só somos atraídos por aquilo, nós só cobiçamos por aquilo que nós desejamos. Então, se você não deseja, se você matar a sua carne, você vai ter uma estrutura de Cristo Jesus na sua vida. Leões podem te devorar. O fogo pode atentar contra a tua vida. As pedras podem ser lançadas. Permaneçam firmes na sua confissão de fé.
porque aquele que vive te guarda, te protege, te dá forças. E lá pelas tantas, você não vai nem ligar. Quando alguém diz, nossa, ela não tem capacidade. Tem total razão. Você fala assim, realmente eu não tenho, porque quem me capacita é Deus. Porque se eu pensar que de mim mesmo eu posso alguma coisa, eu estou sendo o quê? Enganada por mim mesmo. Porque quem me capacita, quem te capacita é o Senhor. E não é outro não. Então na vida do cristão tem que haver paciência, perseverança e amor. Mas essa palavra já está tão banal. É amor de Cristo. É um amor ágape, que inunda o teu coração e o meu coração, o coração da igreja, para que aqui seja um lugar aonde Cristo passeia e aonde Ele diz, nossa, eu estou extremamente satisfeito com essa igreja. Vocês não me negaram, mesmo diante de tantas dificuldades. Vocês não apelaram para a sua carnalidade, para seu ímpeto de justiça própria, mas antes colocaram diante de mim a questão. Sabe de uma coisa? Quando alguém falar mal de você, porque de mim falam demais, né? Já acostumei. Eu já acostumei. Né? Tantas notícias, porque ela, eu falo, tá bom. Isso é um bom sinal. Não pense você que eu agora ligo mais para isso. Podem falar, me quebrarem na língua, pois a palavra de Deus se cumpre na minha vida. Porque se falaram de Jesus, vou falar dos discípulos dele também. Agora, se não falarem mal de você, amados, olha, fique desconfiado, tem alguma coisa errada. Porque você não pode ser um deles. Você não pode passar para o lado deles. Então, se falam de você, glória a Deus, a palavra de Deus se cumprindo na minha vida, porque Ele mesmo, o próprio Jesus falou, quando falarem mal de vocês, levantarem calúnias, glória a Deus, o reino de Deus foi estabelecido. Ele fala, por minha causa, alegrai-vos, porque é próximo o reino de Deus. Porque a minha palavra se cumpre na tua vida. Então não adianta ficar bicudinho, com raivinha no coração, bombando o coração, perturbando a cabeça da pastora, com questõezinhas, coisas que você já poderia ter eliminado da tua vida e crescido na graça e no conhecimento de Deus. Não podemos ser mimados, não. Nós somos homens e mulheres chamados por Deus para ter uma vida alicerçada no Pai. E não é alicerçada no mundo e nem para fazer a nossa justiça. Se você fizer a sua, segue-se que Deus não vai fazer a justiça dele na tua vida. Não espere isso. Todas as vezes que eu fiz a minha justiça, eu não vi a justiça de Deus. Mas todas as vezes que eu deixei o infortúnio, a maledicência, né, as injúrias de lado, as calúnias, as humilhações de lado, Deus me fez justiça. Aí às vezes eu escuto alguém falar assim, como é que você ficou quieta? Como é que você não falou nada? Como? Me diz, como é que você... Eu vou falar o quê? Eu vou me tornar como uma deles. Olha a vergonha. E para depois falar assim, você viu como ela me atacou? Depois diz que é pastora. Depois diz que é crente. É assim que acontece. Só que você tem que fundamentar isso no teu coração, porque quando você sair daqui,
vai acontecer alguma situação para ver se você está alicerçando essa palavra dentro de você. Entender? Compreendem? Olha, primeiro corta para o meu lado, depois corta para a igreja. Quem está à frente, corta primeiro a palavra na vida de quem está à frente, e depois corta para a igreja. Então fique atentos, amados. Não envergonhe o nome do seu Pai e nem entristeça o Espírito Santo de Deus. Olha, eram devoradas vivas essas famílias enquanto uma plateia assistia e aplaudia. Então, uma famílias que eram jogadas no Coliseu para ser devorada por leões. Havia uma plateia. Sabe quanta plateia tem na tua vida esperando a tua queda? Esperando que você tenha, como se fala? Tenha atitudes como a deles para apontar o dedo. Sabe, existe plateia esperando você escorregar. E você escorrega. Aí você dá o gostinho para eles. Segue-se que Cristo ainda não está formado. Nós não podemos perder tempo com isso. E nós aqui fazendo birrinha porque o irmão está falando mal de nós. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Todos nós sabemos de situações, atividades e lugares que podemos ir e que tornam mais fácil para o diabo nos tentar. Então, se você sabe, você fuja dele. Mas agora que fomos libertos pelo seu poder, não queremos nos colocar em posição de vulnerabilidade novamente. Então, se você sabe que você vai naquele lugar e você vai pecar, não vá. Se você sabe se conversar com aquele grupinho de parentes que te fazem pecar, não vá lá. Não vá. Tem coisas que a gente tem que assim cortar da nossa vida de uma forma estratégica. Se afastar, não, eu vou lá porque eu passo mal lá. Lá é o território deles, não é o meu, então eu não vou. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias. E um dos sinais proféticos que às vezes esquecemos é que nos últimos dias haverá uma grande apostasia, o que significa que as pessoas elas vão se afastar de Deus. E de acordo com 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe por quê que dão crédito? Porque estão na carne, porque não se santificaram, porque não amaram a sua família, não amaram os irmãos, não amaram a obra redentora. E eu conheci um pastor que ele falou assim para mim: Deusimar, eu tenho dificuldade em amar. Eu tenho uma dificuldade incrível de amar as pessoas que eu... Então o senhor está na posição errada, porque o pastor tem que amar as ovelhas, tem que ensinar as ovelhas a amar um ao outro. Mas eu tenho essa dificuldade. Nós temos que ter esse cuidado, porque sabe o que acontece? Esse pastor entregou a própria igreja que Deus tinha levantado para ele para outro. Ele não aguentou, porque ele não amava as pessoas.
Isso significa que nestes dias críticos em que estamos vivendo, o diabo está andando em volta como um leão que ruge e está à procura de pessoas que ele possa atacar. Vamos ver em 1 de Pedro 5,8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Você quer ser devorado por ele? Eu quero. Então submeta-se a Deus e ao seu Santo Espírito. Como o presbítero orou aqui, submeta-se ao Espírito. Submeta-se para fazer a obra do Espírito. Olha, não interessa que fulaninho, a irmãzinha, o irmãozinho, Pedro, João, Barnabé, Joaquim, não estão andando de acordo com o que está a palavra de Deus. O importante é que esse povo todo que não anda, veja em você a glória de Deus. Veja em você a identidade de Cristo na tua vida. Esse é o maior privilégio do cristão. Você acha que isso é pouco? Nossa, não é não. É o máximo. É o máximo, amados. Mas o livro de Hebreus adverte sobre os perigos de se afastar espiritualmente. Hebreus 13:3-12 nos diz assim: irmãos, tende o quê? Muito cuidado, é muito, não é pouco, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que te afaste do Deus vivo. Observe que esse versículo não está endereçado aos que não creem. Olha, pelo contrário, é um aviso para os cristãos. Isso não é aviso para quem não crê. Ele fala, tende muito cuidado. Ele está pregando para a igreja. Para a igreja. E você aí se achando top de linha. E vou dizer uma coisa, você já sabe de tudo isso. De tudo isso. Mas não está atento. Mas não está atento. A passagem continua. Vai lá, Hebreus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé. Nós só somos participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim a fé que nele depositamos desde o início. Você lembra quando você se converteu, a tua alegria de ser de Jesus? Então isso tem que ser mantido até o fim. Lembra como você queria espalhar para as pessoas que Jesus era o Senhor, que você estava feliz, que você era uma nova criatura? Por que não continua fazendo isso hoje? Qual é o problema? Qual é o problema? Entrou um coração perverso e incrédulo? Mas Cristo falou, tende cuidado. Falou isso para a igreja. Para a igreja, não falou para o mundo, por os incrédulos, não. Compreendem isso? Você torna-se participante de Cristo se for fiel até o fim, como Isaías, Pedro, Estevão, Paulo e as famílias devoradas por leões famintos. Em outras palavras, você precisa cruzar a linha de chegada. Essa gente viu leões vindo atacar e não negaram. Eles eram devorados pelos leões e sorriam, porque o Senhor os arrebatava naquele momento.
outros eram colocados fogo para se tornar tocha, mas ali o Senhor os levava para a glória. Como é que você quer ser levado para a glória? Não queira me dizer que é como a igreja de Laodiceia. Você tem toda essa sua beleza, mas precisa comprar de mim colírio, roupas brancas, não é? E óleo para te ungir, porque você é cego, nu, miserável. E uma igreja rica. Por que a igreja, a nossa igreja, a comunidade evangélica, o caminho, só tem pregação de exortação? Porque nós precisamos mudar. Nós precisamos largar o que é do mundo e essa cobiça que entranharam no nosso coração para viver uma vida com Deus e perseverar até o fim. Porque esse povo todo, Isaías, Paulo, Estevão, as famílias devoradas, eles só queriam uma coisa: ser obediente e estar com Jesus. Amém? Você precisa chegar na linha, precisa cruzar a linha de chegada. Aqui, hoje, agora. Jesus Cristo te ama e está voltando. Acredite que Ele está voltando. E você precisa ter o seu galardão. Olha, se você pensar assim, nem vejo galardão, sei nem o que é isso, amado, você vai ver outros irmãos tendo galardão porque negou a si mesmo. Mas pastora, diga-me como começar. Eu vou falar para você. Salmo 34, 13. Tá dando para você enxergar? Aí? Tá dando para observar? Tá dando? Tá dando? Você está observando que é uma língua em formato de serpente? Tá dando para ver? Tá? Olha, guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem o quê? Falsamente. Guarda os teus lábios da falsidade. É o começo de todas as coisas. Que não adianta você chegar para uma irmãzinha abençoada. Você está em perfeita vitória. Você vem no culto de oração? Ah, não, irmã. Você precisa vir. Ah, irmã. Olha, irmã. Você está maravilhosa. A irmã vira as costas. Meu pai. Ó. A serpente. Na língua. Então, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Eu acredito que todos nós conhecemos alguém que fala mal de todo mundo, que pronuncia maldições com frequência, que tem palavrões na ponta da língua, que sempre comenta a vida dos outros de forma negativa, ardilosa. Isso é do inferno. Nós já poderíamos estar, muito longe de conhecimento, mas nós temos que aprender o básico. Enquanto eu perceber que não aprendemos o básico, eu vou continuar com esse tipo de pregação. Eu, presbítero Genilson, nós já concordamos em pregar princípios básicos que a igreja ainda não entronizou dentro dela. Precisamos ser transformados. Olha, toda carne é mentirosa, toda carne é cobiçosa, toda carne é invejosa, toda carne é trapaceira. Então você tem que lutar contra esse mal que está na tua carne. Mas você tem uma tendência a alguma coisa. É nessa tendência que te afasta de Deus é que você tem que matar. Amém?
Não fale mais com os ardis de Satanás, com língua enganadora. Não fale mais palavras negativas contra o seu irmão. Sabe, como que se faz? Você aponta o dedo para o teu irmão, 3 virado contra você. Contra você. 3. 1 para o teu irmão. 3 virado contra você. Nas regiões celestiais, isso está acontecendo quando você empresta a tua língua e os teus lábios para falar cheio de ardis satânicos. Eu acredito que nós conhecemos vários irmãos da fé que procedem dessa forma. E isso é muito desconfortante, é muito tóxico conviver com pessoas assim. Pior de tudo isso é ser assim. Existem muitas pessoas exatamente assim, mas você tem que ser exemplo para elas, para que elas possam ver o teu exemplo e falar: nossa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Jesus está voltando. Quando a pessoa tem um problema no coração, e tudo começa no coração, não tem nada de bom para falar, pois a boca fala do que o coração está cheio. E às vezes você está em casa, sem fazer coisa alguma, podendo estar lendo as escrituras, ou com sintonia no Pai, orando, lavando louça, orando, varrendo a casa, orando, lavando o banheiro, orando, fazendo uma comida, orando e orando em todo o tempo. Você está, aquela irmãzinha, e aquela senhorinha da igreja, pelo amor de Deus, sei, o que meu marido está fazendo uma hora dessa? Vou arrumar um jeito de tirar um dinheiro dele. A sua boca vai produzir o que o teu coração está cheio. Observe alguém que está com a boca cheia de maldade e verá o portador de um coração poluído pelo que é mal. Então, quando a nossa boca está cheia de coisas ruins, de maldade, tramando uma maldade, colocando alguém contra outro alguém, nós estamos com o coração poluído e cheio de maldade. Somos instrumentos de Satanás. Você vai gostar de te chamar de instrumento de Satanás? Eu não gosto. Não produzimos nada diferente do que aquilo que já está dentro de nós. Já está dentro de nós. Observe a laranjeira. É fruto. E qual é o fruto da laranjeira? Laranja. Então segue-se que produzimos o que está dentro de nós. Se tiver coisas boas, vamos produzir coisas boas. Se tiver o coração poluído por maldade, por ardis satânicos, é isso que nós vamos produzir. Quem fala dessa maneira, dessa forma e vive dessa forma, é uma pessoa feliz quando produz coisas boas. Infeliz, tal pessoa extremamente infeliz. Ela é infeliz, falando mal dos outros. Sua vida fica travada. Porque você não tem tempo de pensar na tua vida, de como melhorar a tua vida. Você não tem tempo de como ter uma vida melhor. Você não tem tempo de ter uma vida melhor com Deus, porque você está pensando na vida dos outros. Você está pensando contra o teu irmão. Nossa, amados,
Ou esse vaso é quebrado na mão do olheiro para ele fazer outro, ou eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você não pode ser convertido dessa forma. Não pode. E não adianta vir todo domingo para a igreja e continuar na prática. Porque eu digo isso, irmãos, eu não quero que a igreja sofra danos. Eu não quero que você reproduza uma serpente na tua vida. Eu não quero. Eu não quero. Porque essa é a minha vontade, é o meu desejo, de ver uma igreja verdadeiramente vivendo no Espírito. No Espírito. Não é ficando, ai meu Deus, incomodado com isso e aquilo. Te incomoda? Ore. Ore. Ou você acha que Deus não tem poder de mudar? Eu acho que você acha que Deus não tem o poder de mudar. Porque se você entra com a tua justiça própria, se você usa seus lábios maldosamente, é porque você não acredita que Deus tem condição de mudar. Nós precisamos ser transformados. Eu falo isso de maneira, assim Paulo fala, exortai-vos mutuamente. É isso que acontece aqui na nossa igreja. É para melhorar nós mesmos na presença de Deus e na presença dos homens. Só esse tipo de pessoa só vive no pódio do vitimismo. Não queira ser assim. Isso é muito ruim. A pessoa está errada e está lá no pódio da vítima. Coitada de mim. Porque ninguém faz nada por mim. Não, fulano tem a obrigação de fazer alguma coisa por mim, que afinal ele é crente. Não sai da posição de vítima. Esse tipo de pessoa precisa ser transformada. Salmo 34 oferece uma orientação para quem quer ver dias felizes. Vai lá, irmã. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclame a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Próximo. Filhinhos, vinde e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal. Veja quanta coisa você pode viver de bom, guardando sua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca paz e empenha-te por conquistá-la. Amém? Amém? Amados, a língua é um perigo, põe em chama uma floresta. Eu já vi língua destruir casamentos, famílias. E tudo começa com a língua. Aí o salmista está falando, você quer ver dias melhores? Dias felizes? Quer louvar o Senhor e quer ser exemplo para o seu próximo? Guarda a tua língua do mal. Reflita sobre como tem usado a tua língua e vê se precisa mudar algo. Apressa-te em fazer isso. Apressa-te. Hoje é um dia em que nós estaremos reunidos com a família. Olha, tem família que vai chegar, irmão, sobrinha, mas não sei quem, é tio, é prima, é não sei quem. Seja o exemplo no meio deles. Não deixem usar a tua língua como instrumento de Satanás.
Acorda, igreja. Vamos lavar as nossas vestes. Nossas lamparinas têm de estar acesas, pois ninguém sabe a hora em que virá o noivo buscar a tua igreja. Fica esperto. Essa fala você entende. Fique esperto. Não negocie seus valores. Cuidado com as suas vestes. Põe freio na língua. Amém? Ponha freio na língua. Levante a tua mão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Amém? E amém. Aplaude o Senhor. Glória. Jamendo.com Jamendo.com